aí no seu celular. Boa noite. Boa noite. Gente, desculpa aí o atraso aí, houve um problema aqui na transmissão, a internet deu uma falhada. Vamos elevar o nosso pensamento ao bom Jesus e pedir a sua guarda, a sua proteção, para que a gente possa estar aqui conectados com vocês, nesse clima de harmonia, de paz e de serenidade. Hoje, nós vamos tratar de um assunto aqui, que é falando da obra de Chico Xavier, especificamente de André Luiz. A obra de André Luiz, ela traz um conteúdo de muita grandeza. Mas antes eu queria colocar uma coisa aqui, que eu acho oportuno. Eu já falei isso aqui na live passada, e vou colocar isso aqui hoje de novo. Antigamente, há uns 40 anos atrás, 45 anos atrás, falar de espiritualidade, aqueles grupos se reuniam no final da tarde, após o expediente, e se reuniam para conversar sobre espiritualidade. Era um clima agradável. As famílias ficavam batendo um papo, às vezes sentavam até na porta da rua, como se chama no interior, e batiam papos demorados sobre espiritismo. Era uma coisa que mais parecia um hobby. Não era aquela obrigatoriedade que a gente tem, como hoje. Falar de espiritualidade em épocas de pandemia requer uma preparação, uma responsabilidade, um compromisso muito maior. Por isso que eu vou convidar vocês aqui para que, nesse momento que vocês ouvirem essa fala, alguns relatos que eu vou fazer aqui, procurem entender que a obra de André Luiz, a obra de Chico Xavier, é uma extensão do trabalho de Kardec. E uma extensão que vem atender às nossas demandas. Nós estamos aqui na Terra, nós sabemos que chegamos na Terra, sabemos o dia que chegamos, mas não saberemos o dia que vamos retornar. E todos vamos retornar. Nós já temos marcado lá no nosso cartão de retorno a data de retorno. Essa data já está fixada. O mundo maior já está sabendo dessa data. Então, muitos poderão antecipar, por algumas irresponsabilidades, através do suicídio direto ou indireto, poderão estar fazendo uma antecipação, o que não é bom. Mas o que eu queria falar também é sobre a espiritualidade vivida atualmente no tempo de pandemia. Nós sabemos que muitas pessoas estão retornando ao mundo espiritual, muitos deles achando-se fora do tempo. Porque esse fora do tempo pode ser fora do tempo para nós, mas para Deus, não. Por isso que é importante a gente entender que a obra de André Luiz é uma obra que vem esclarecer e vem potencializar a grandeza do mundo espiritual, que a gente não precisa viver assustado sobre a morte. Antigamente, a visão espírita,
ou a visão do mundo espírita, não, a visão do mundo espiritual era como se as pessoas fossem para uma nuvem, através de uma fumaça, onde a gente ia ser recebido no mundo espiritual, sem aquela conotação de responsabilidade e compromissos. Mas essa visão, hoje em dia, já não mais atende às nossas demandas. Tem algumas ilusões que eu gostaria de comentar aqui com vocês sobre a visão que muitos encarnados têm sobre o mundo espiritual. Uma primeira visão é que a vida não cessa e que a morte não existe. Porque muita gente pensa que morreu, acabou. E a morte, o espiritismo hoje acabou, matou a morte. E a gente precisa entender que a morte não existe. A vida não cessa. E sobre isso, tem uma leitura que eu fiz recentemente de um grande autor, ele é mineiro, é um filósofo, escritor, espírita, é Rubens Romanelli. Ele escreveu o livro Primado do Espírito. Ele diz o seguinte, uma repórter perguntou para ele, Rubens, qual foi a maior surpresa, qual foi o maior fato, o fato mais importante que aconteceu com você dentro do Espiritismo? Ele disse, foi um dia, numa reunião, em que os meus olhos comprovaram o retorno de alguém que tinha desencarnado através de uma materialização. Ele disse que foi num grupo espírita de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, e que naquele dia ficou patenteado para ele que a morte não existe. A maior prova que ele teve, porque a visão espírita que a gente tem, os videntes, as falas, as comunicações que os espíritos nos dão, não é uma visão patenteada como a materialização. Eu já tive a oportunidade de assistir uma sessão de materialização, mas não foi a materialização de um espírito. Eu tenho isso em mente, que eu ainda vou conseguir fazer um trabalho desse. Porque é um prazer, é inenarrável, não tem como você descrever, você ver uma pessoa conhecida sua se materializar ali na sua frente e você tocar naquela pessoa. Então, é uma coisa muito positiva. Não é um fato muito corriqueiro na vida espírita, porque, na verdade, ele só tem uma fundamentação, que é provar a existência de que a morte não existe. A segunda ilusão que nós temos sobre a morte é que a morte transforma pessoas. Na verdade, a gente tem que entender uma coisa. A morte não transforma ninguém. Você continua sendo a pessoa que você é aqui. Se você era uma pessoa que prejudicava pessoas, outras pessoas, você chega no mundo espiritual, você vai continuar prejudicando as pessoas do mesmo jeito. Se você era alguém que ajudava as pessoas, você vai chegar no mundo espiritual com aquela visão de caridade, de bondade, de socorro. Então, a visão não muda nada. Só para ilustrar, eu vou contar uma historinha aqui que diz o seguinte. Uma senhora passava a vida inteira, uma senhora vivia reclamando o tempo todo que o marido dela bebia todos os dias. E ele bebia todos os dias e ela reclamava todos os dias. Então, virou uma rotina tão grande na vida daquele casal que, um dia que ele desencarnou, ela passou 8 dias, ela desencarnou também. E aí ficou aquela coisa. A carência dela era brigar com aquele marido, entendeu? Então, um dia, esse rapaz, que era espírita, o filho dele, chegou para Divaldo Franco e perguntou, Divaldo,
gosto muito do meu pai. Como é que está meu pai? Aí ele disse, Divaldo disse, ele continua bebendo. E minha mãe? Como é que está minha mãe? Continua reclamando. É para vocês verem que a vida, a morte, não acaba com a situação que a gente vive aqui na Terra. Se a gente pensa que vai morrer e vai transformar a nossa vida, isso não vai acontecer. Outra coisa, a terceira ilusão, é que o tempo corre em vão. A gente pensa que o tempo passa em vão. Diante da nossa vida, para muitos o tempo pode até passar em vão, mas o tempo ele tem uma característica marcante em nossas vidas. O tempo não passa em vão. Tem um provérbio chinês que diz assim, o tempo nunca as mesmas flores, mas sempre a mesma primavera. Sempre a primavera, não a mesma primavera. Porque as flores não deixam de sair, a primavera não deixa de vir. Agora, não é a mesma coisa, são situações diferentes. Se você toma um banho em um rio, se você vai ao rio, tem o hábito de tomar um banho no rio todos os dias. Aquele banho nunca é o mesmo de todos os dias, porque a água que passa por ali é outra água. Então, o contexto, aquela água pode, naquele momento, não ser aquela água limpa que você usou no dia anterior, pode estar vindo uma água poluída. Então é importante que a gente entenda que tudo na vida muda, mas sempre continua no mesmo contexto. Então, o tempo não corre em vão, o tempo passa e a gente tem que ter essa expectativa de positividade. É esse chamado que a obra de André Luiz está a nos colocar. A quarta ilusão, que a gente vai fechar, porque tem várias ilusões, mas a gente não vai passar a palestra toda a falar das ilusões que a morte pode estar pregando para muitos de nós. A quarta, eu diria que muita gente pensa que espiritualidade é coisa dos espíritas. Espiritualidade não é coisa dos espíritos. Como você vive, a espiritualidade é como você vive, a sua presença na Terra é marcante, positiva ou negativa, como você é amado, como você ama a sua família. Espiritualidade é quando você acorda de manhã e dá um abraço na sua companheira, no seu companheiro, beija os seus filhos e fala de amor. Espiritualidade é como você se sente ao passar na rua e cumprimentar as pessoas. É como você se sente ao chegar em um ambiente, se você é querido ou se você é odiado. Se você chega no seu ambiente de trabalho, como você é tratado, como você é respeitado ou não. Você tem que entender que espiritualidade é a forma de como você cuida da sua vida, o direcionamento que você dá à sua vida, entendeu? Como você é amado, como a sua família lhe acolhe, como você acolhe a sua família. É essa a espiritualidade que a gente tem a comentar com vocês. Às vezes, a gente pensa que a espiritualidade é algo que está distante da gente. Aí você pergunta, quando eu desencarnar, quando eu deixar aqui a Terra, quem vai me acolher? Provavelmente vai ser a sua mãezinha que vai estar lá para lhe acolher. A grande maioria, quando você tem algum merecimento, quem vem lhe acolher é a sua mãezinha. E nesse contexto, a sua mãezinha, ela não vem numa nuvem de fumaça. Ela não vem fantasiada de nada que ela não costumava viver aqui na Terra. Ela vem como ela se acostumava a viver, como ela interagia, como você interagia com ela, a forma carinhosa ou rebelde com que você a tratava, aquele contexto vem à tona ali, mas sempre envolvendo o amor, entendeu? E a gente falar de espiritualidade, ninguém pode dizer
que não teve, durante a sua caminhada na Terra, uma intuição, não teve uma vibração, não viveu um contexto de harmonia ou de serenidade, não recebeu uma mensagem do mundo espiritual, porque nós estamos aqui conectados com o mundo espiritual. E a obra de André Luiz, ela faz disso aí uma maestria na conduta das pessoas. Então, é nesse instante que a gente sente que a obra de André Luiz vem abrir as portas da espiritualidade para todos nós. Quer ver? Eu vou fazer uma experiência aqui com vocês. Faz de conta que você ganhou um sorteio. Você foi premiado a fazer uma viagem muito luxuosa. Você vai ter passagem de avião, você vai ter hotel para você ficar. Agora, uma coisa importante: nessa passagem de avião, o avião só vai com você. O piloto vai lá na frente, isolado, você vai sozinho no avião. Você vai chegar no hotel, você vai receber tudo ali para você se manter, mas ninguém vai se comunicar com você. Você recebe tudo ali, é como se fosse um Big Brother, entendeu? Você recebe tudo ali, mas ninguém se comunica com você. Você não vai ver ninguém, você não vai conversar com ninguém. Aí você vai viver aquele período onde você está curtindo aquela viagem, se é que você pode dizer que você está curtindo aquela viagem. Aí eu lhe pergunto, é prazeroso? É prazeroso ganhar uma viagem dessa e fazer essa viagem sozinho, sem a companhia de mais ninguém? Se você acha que é prazeroso, eu vou te dar de presente uma cortesia de algumas sessões de terapia. Porque é interessante que nós temos que viver aqui na Terra compartilhando com as pessoas. Se isolar é egoísmo. E o egoísmo só faz maltratar, só faz ferir. Então, é nesse momento que você tem que entender que nós somos condôminos. Nós moramos em um condomínio. Você vive em um prédio. Se aquele prédio onde você mora, o apartamento de baixo ou de cima pegar fogo, você vai ser afetado. Você vai ser destruído também. Então, o compartilhamento tem que ser de muita grandeza. Então, nesse momento, você tem que entender que André Luiz traz um contexto de grandes benfeitores espirituais para nos alertar que nós não estamos sozinhos. Aqui ou lá. Em todos os momentos que a gente se conectar, a gente não vai estar nunca sozinho. A companhia tem sempre alguém intercedendo por nós. É aquele momento de socorro espiritual. E se você tem o hábito da prece, essa intercessão vai ser muito maior, entendeu? A mãe de André Luiz nos traz um modelo de vida da qual ela viveu aqui na Terra, que foi algo muito... Vale a pena a gente contar aqui, porque dá inveja para a gente. A mãe de André Luiz, ela vivia em uma colônia muito superior ao nosso lar. E um dia ela se encontrou com André, e André se mostrou preocupado sobre o pai. Aí ele perguntou, mãe, eu tentei encontrar com meu pai aqui, mas não consigo falar com ele. Aí ela disse, não se preocupe, André, já está tudo arrumado, já está tudo resolvido. Eu vou reencarnar e vou receber seu pai na Terra. E aí André se assustou. Como, minha mãe? Você vai receber o pai como filho? Como é que você vai receber meu pai? Não, vou receber como esposo de novo. Ô, minha mãe, depois de tudo que ele aprontou com você, você vai para a Terra receber meu pai, arriscada a cometer as mesmas coisas? E as amantes dele? Onde é que elas estão? Elas estão no umbral também com ele. E o que é que você vai fazer com elas? Eu vou levar para a Terra. Ela vai reencarnar como nossas filhas. Aí
a gente entende que tem uma frase que anda lá constante nos livros de André Luiz, que diz: aqueles que amam governam a terra. Porque aquela mulher, ela vivia num mundo, num paraíso, muito superior ao nosso lar. No entanto, ela iria descer para a terra para receber o marido, para ajudar as duas amantes, ajudar o marido e as duas amantes do marido. É aí que a gente entende. Aqueles que amam governam a vida. Não se engane. Não são aqueles que não amam que governam a vida, não. Muitos se enganam, muitos pensam, eu sou dono da minha vida, eu posso, eu aconteço. Na verdade, só quem ama governa a vida. Então, a gente não pode nunca esquecer que os nossos compromissos têm que ser bem vivenciados. E quando a gente toma conhecimento dessa obra fantástica, que é a obra de André Luiz, a gente passa a conhecer o que é que nos aguarda. E quando você sabe, se você vai fazer uma viagem, e você sabe quais são os hábitos que tem naquele país que você vai, quais são os costumes, qual é a língua, quais são as coisas que você tem que levar para lá, qual é a bagagem que você tem que levar para lá, automaticamente você vai realmente se ajustar para que leve a bagagem suficiente para não cometer excessos. E muitos de nós acumulamos excessos de bagagens, porque a vida material não precisa de tanta bagagem. E a gente acumula patrimônios, bens, riquezas, e a gente não sabe que aquilo ali vai atrapalhar a nossa chegada no mundo espiritual. André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, que ele estava lá em nosso lar, você sabe, André Luiz tinha, no início, ele tinha aquele desejo de trabalhar. Mas o que André Luiz queria fazer? André Luiz queria trabalhar como os espíritas. Muitos espíritas querem trabalhar. Eu quero um lugar confortável, eu quero o presidente, eu quero a presidência. Eu quero um lugar confortável, onde eu possa mandar, onde eu possa estar usufruindo do meu poder, da minha força. André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, ele pensava assim. Então, um dia, ele foi procurar Clarencio, que ele queria pleitear um emprego. Ele queria pleitear um emprego, porque a mãe dele já tinha dito: André, você precisa trabalhar. As promissórias estão vencendo, e você precisa pagar suas promissórias. Então, procure Clarencio e vá trabalhar. Ele foi com aquela vaidade ainda, de médico na terra, que era muito vaidoso, com certeza. E ele chegou no mundo, chegou ao lado de Clarencio, mas Clarencio, já sabendo as pretensões de André, porque o espírito superior traz na sua mente já a ideia do que o outro vem pedir. Clarencio, já sabendo disso, colocou ao lado de André uma senhorinha que vivia reclamando, sempre procurando um trabalho para fazer. Aí, Clarencio procurou ouvir aquela senhorinha primeiro, e ela disse: Clarencio, me tire de onde eu estou. Aquele lugar ali é horrível, as pessoas não valem nada, eu estou me desgastando. Mas, minha senhora, eu botei a senhora naquele outro lugar, lembra? Eu lembro, ali era pior. Ali era pior, Clarencio. Não tinha ninguém que gostasse de mim. Eu vivia atormentada naquele lugar. Mas lembra, antes teve aquele outro espaço que eu coloquei para você também trabalhar lá. Ave Maria, ali eu não quero nem lembrar, Clarice, porque ali realmente foi um lugar horrível. E minha vida foi rebaixada naquele ambiente. Eu não vou para esses lugares, me arrumo um lugar tranquilo. Aí Clarencio disse: eu vou te colocar num lugar tranquilo. Os campos de repouso. Você vai, a partir de hoje, para os campos de repouso. Lá você não vai ver ninguém, você vai ver as águas descendo, você vai ver os pássaros cantando, mas ninguém vai falar com você. Ninguém vai lhe abusar. Ninguém vai cobrar nada de você, porque você não vai ter ninguém ao seu lado. É um campo de repouso, é uma terapia para você realmente usufruir daquilo que você precisa aprender. Aí ela se calou, baixou a cabeça e não teve respostas para Clarencio. Aí Clarencio se virou
para André, e você, meu filho? O que é que você quer? Aí André, eu quero qualquer coisa. O que o senhor me der aí, eu aceito. Não se preocupe com nada. O que o senhor me der, eu estou aqui para trabalhar. Aí Clarence olhou para ele e disse, meu filho, que bom que você está pensando assim. Aí Clarencio colocou André era médico, com toda a vaidade, ele colocou André como auxiliar de Narcisa. Você não sabe a bênção, lá na frente eu vou contar por quê, a bênção que foi ele colocar André ao lado de Narcisa. Narcisa era enfermeira. E André foi ser auxiliar de enfermagem de Narcisa. Ele aceitou com muita tranquilidade. Já tinha mais ou menos um ano trabalhando, se esforçando. Aí, quando alguém viu aquilo ali e disse assim, humilhou. Quer dizer, para aqui na Terra, a gente pensa dessa forma. O cara é médico e você bota ele no hospital sendo auxiliar de uma enfermeira. E aí, o que é que você diz? Humilhou. Mas não foi humilhação, não. Isso aí foi um remédio. Foi um remédio oportuno, porque algum tempo depois, já estava completando um ano que André estava trabalhando com Narcisa, e ele sempre cobrava, eu quero, Narciso, eu quero, Clarencio, eu quero ir trabalhar, eu quero ir ver minha mulher. Eu sei que minha mulher vai fazer 9 anos já que eu estou aqui, os 8 anos que eu passei no umbral, eu nem senti tanta falta, porque eu nem percebia. Mas esse ano que eu estou aqui, eu sei que ela está precisando de mim. Eu preciso ir ver minha família, minha mulher, eu sei que ela está precisando de mim. E aí aquela ansiedade para que ele descesse às regiões do Rio de Janeiro para visitar a esposa. E os espíritos sempre diziam, não está na hora, André, calma, aprenda, vá se serenando, que você vai chegar seu dia. E aí, chegou o dia. Chegou o dia e André desceu para a crosta terrestre e foi visitar a família. Porque nessa hora, essa prova é individual. Ele não pôde levar ninguém, não pôde levar Narcisa, não pôde levar ninguém. Ele tinha que fazer esse teste, era o Enem dele, era o teste que ele ia ter que fazer sozinho, e ele desce para a Terra. Quando ele entra na casa dele, esperando ser festejado com aquela alegria toda, ele entra no quarto e vê que no seu quarto, na sua cama, no lado que você dormia, tinha um homem deitado no lugar dele. André não suportou aquela dor e aquele sofrimento, aquele ciúme, levou André a uma queda de vibração que chegou até ir ao umbral, de volta. Tentou, quase que vai para o umbral. Porque o ciúme é o canalizador do umbral. Ninguém se engane, não. Entendeu? Então, nesse momento, André quase que retorna para o umbral. É nesse momento que quem chega lá? Narcisa. Quando ele vê Narcisa, porque André não tinha muitos créditos, não, viu, gente? Se você acompanha o filme, você vê que André não tinha muitas pessoas vibrando por ele, não. Não era uma pessoa querida, não praticou caridade, entendeu? Então, nesse momento, quem ele recebeu? Ele viu Narcisa. Quando ele viu Narcisa, ele deu aquele grito de pedido de socorro. E aí, nesse instante, Narcisa acolhe ele e diz, André, esse homem está cuidando da sua esposa, cuidando da sua família, a gente tem que cuidar dele. E Narcisa encaminhou André para fazer um xarope, uma medicação para curar aquele homem. Ele estava muito doente e foi curado. É aí que a gente diz, às vezes, como transformar esses livros de André Luiz numa qualidade de vida. Porque quando você vê que alguém estava para cair no fosso do umbral e chega uma tauba de salvação que foi Narcisa. Isso pode acontecer com você também. É só você praticar o ciúme, vivenciar o ciúme, que você, com certeza, você vai cair nisso aí. Então, é importante que a gente viva essa relação que André nos ensina. A obra de André Luiz
é uma evolução do mundo religioso na Terra. Kardec trouxe o conteúdo moral, a estrutura da filosofia espírita, mas precisava de alguém como Chico Xavier e outros, e André Luiz, para nos mostrar como é a jornada no mundo espiritual. Como a gente vai vivenciar o mundo espiritual. Porque as pessoas aqui na Terra, muitas, vê Deus como uma coisa infantil. A gente vê Deus da seguinte forma: Deus é aquela pessoa que se zanga com o que a gente faz. Deus parece que é uma criança de 5 anos. É quando o pai nega uma coisa ao filho e ele fica chateado porque o pai negou aquela coisa. Deus é assim, Deus se chateia. Muitas pessoas vê Deus como juiz, aquele carrasco, que não entende o que é a missão de Deus, o amor, a extensão do amor de Deus. O abençoado da doutrina espírita nos mostra quem realmente é Deus. Há uma providência suprema na bondade, na divindade de Deus. E muitas vezes a gente não se canaliza para ela. Sabe qual é a maior ferramenta que nos envolve nessa caminhada, nesse aprendizado, nesse direcionamento que nós temos que aprender a conviver com a obra de André Luiz? É a fé. Quando a gente tem uma fé, que é uma contribuição, que a contribuição de André Luiz é amadurecer, fortalecer a nossa fé. As pessoas da Terra ainda não estão usando essa ferramenta que é a obra de André Luiz. Eu diria que nós vamos viver mais ou menos uns 250 a 300 anos para conseguir conhecer essa obra de André Luiz. Às vezes a gente vê a vida na Terra como muito simbolismo, como metáforas. A gente tem muito conteúdos que pode ser enquadrado como metáforas, como simbolismo, mas a obra de André Luiz é uma obra detalhada. Espiritualmente, André Luiz é um narrador sério, é um repórter que nunca se preocupou. Você vê, quem lê a obra de André Luiz não vê uma palavra chula na obra de André Luiz. Você não vê uma fofoca. A obra de André Luiz não é uma revista Caras, não é um texto de fofoca, de conteúdo de baixo nível. A obra de André Luiz é educadora. E quando se fala em educação, aí você pode se lembrar o livro Nosso Lar. Na abertura do livro Nosso Lar, a gente pode estar armazenando ali conhecimentos de que a missão de André Luiz é trazer uma reportagem séria. Olha que isso começou lá no ano de 43. E muitos de nós não leu ou não quiseram ler ainda nenhuma obra de André Luiz. Mas quando você quiser começar, começa pelo Nosso Lar, porque uma mensagem que outro dia eu ouvi de um espírito, que quem não conhece as verdades do mundo espiritual, ele disse uma frase que realmente eu considero marcante em nossas vidas. Ele disse assim: quem sai da Terra no tapete vermelho, entra no mundo espiritual pelas portas do fundo. Eu vou repetir. Quem sai da Terra no tapete vermelho, nas vaidades, nos orgulhos, na riqueza, no poder, entra no mundo espiritual pela porta do fundo. Então, gente, na verdade, qual é a nossa missão aqui na Terra? A gente precisa ser espírita, a gente ser espiritualista. Agora, não é só ser espírita e ser espiritualista que vai nos garantir uma espiritualidade. Porque se você for espírita, você pode, como espírita, como nós somos,
Nós podemos ter uma doença grave, podemos ser obsidiados, podemos ter uma depressão, podemos praticar o suicídio, porque dentro do Espiritismo existe tudo isso. Por quê? Porque é uma escola, você ainda está aprendendo. Então, você ainda não conquistou, não teve a conquista interior da sua transformação moral. Então, ser espírita não é garantia nenhuma de que você não vai ter uma crise na vida. Mas quando você conhece que você passa a ser espiritualista de verdade, onde você conquistou o mundo espiritual com a sua fé, com a sua crença, com a sua transformação moral, você realmente vai estar fazendo um trabalho que vai lhe dar conteúdos morais para você realmente superar tudo isso que eu disse aí, as doenças, a obsessão, a depressão, o suicídio, porque muitos desses males nos afligem pelas nossas quedas, pelas nossas fraquezas, pelos nossos comportamentos insubordinados, pelos fatos inconsequentes com que nós conduzimos a nossa vida. Agora, quando você adquire a sua conquista interior, você pode dizer assim: eu vivo a espiritualidade. Quando eu digo eu vivo a espiritualidade, eu vou suportar as coisas com muito mais qualidade. Tipo, você teve um relacionamento rompido com a sua namorada, com seu marido, com sua esposa. Você teve um relacionamento, você amava, vivia aquele relacionamento, mas por uma queda qualquer dos dois, aquele relacionamento acabou. Quando você é espírita, você vai entrar na queda profunda, porque você não vai resistir àquele sentimento. Vai acontecer o que aconteceu com o André Luiz. Se não tiver um suporte, você cai, mas cai feio meio e acaba indo para um umbral. Então, quando você conquistou a espiritualidade, você teve esse relacionamento rompido, o que é que vai acontecer? Você vai chorar, você vai sentir falta, mas você vai suportar. Você não vai se desesperar, entendeu? Você tem um ente querido que desencarnou, está na sua frente, está levando para o cemitério, mas você não vai entrar em desespero, entendeu? Porque você sabe que aquilo ali, um dia você vai se reencontrar com aquele ente querido. Você está vivendo uma doença grave, uma situação desconfortável, você vai entender que a doença ela faz parte do seu crescimento, da sua evolução espiritual, e que você não vai também entrar em desconforto, porque vai simplesmente confiar e se entregar a Deus para que a própria espiritualidade leve você a um caminho de paz. A obra de André Luiz tem um conteúdo maravilhoso. Não se trata de obra para os intelectuais, porque os intelectuais são muito vaidosos. Eles não têm como interpretar a obra de André Luiz, porque a obra de André Luiz não teoriza sobre o sexo dos anjos. E muitos intelectuais, eles vão partir para teorizar o sexo dos anjos. É uma discussão aleatória, sem necessidade. Então, quando você vê que o mundo espiritual está em torno de você, que você, aqui na Terra, você não está sozinho, que os conteúdos espirituais estão aqui ao nosso lado, a gente pode dizer, eu me sinto triste, eu sinto que, às vezes, os bons espíritos não chegam perto de mim. Eu fico sozinho, eu fico isolado. E aí eu entro naquela birra de dizer, eu não tenho ninguém a me proteger. Engano. Com certeza tem sempre alguém. Se você, um dia, chegar no mundo espiritual e você se sentir no umbral, ore. Não faça como André Luiz, não. André Luiz levou 8 anos. Porque André Luiz, ele tinha Clarencio e tinha a mãe dele.
que estava ali sempre rodeando, sempre cuidando. Mas André não abriu o coração para pedir. Depois de 8 anos, foi que ele, agora eu vou pedir proteção divina. E foi atendido. Então, quando André perdeu os 8 anos no umbral, talvez não seja perdido, serviu para lapidar o espírito dele, para ele compreender que precisava passar por aquilo. Mas você, eu digo para você, você não precisa passar por isso. Ore. No dia que você chegar no mundo espiritual, se você for parar no umbral, ore. Ore que você vai ser atendido imediatamente. Não vai ser uma coisa que vai demorar muito tempo. Agora, ore com muita fé. Eu não quero que você faça aquela prece. Tipo assim, tem gente que tem o hábito de fazer uma prece palestra. Aí você faz tanto relato naquela prece que quer discutir ali até o preço da gasolina. Entendeu? Tem muita gente que faz isso. É uma prece cheia de palavreados fantasiosos que não tem conteúdos. Às vezes, é uma prece sino. Ela badala, 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 mas sem conteúdo, ela não alcança o lugar que deve alcançar. Então, não há ninguém nesse mundo que não possa fazer uma prece para ser acolhida no mundo espiritual. Os bons espíritos, eles colocam uma coisa interessante. Os bons espíritos não vê o que você vê. Ele vê o que você pode ser. Olha, quando a gente olha para nós mesmos, diz, eu não sou nada, eu não valho nada, eu sou uma pessoa infeliz porque eu não sei fazer ninguém feliz. Mas os bons espíritos, ele não vê você dessa forma. Ele vê aquele potencial que você tem que pode vir a ser. Então, ele não vê aquele ambiente, aquele momento que você está vivendo. Entende? Então, a intercessão espiritual dos bons espíritos é uma linha de financiamento espiritual. Todos nós temos no conteúdo da oração, André Luiz, na hora que ele orou, ele recebeu um financiamento espiritual da mãe e de Clarencio. Então, você vê que a vida é feita assim. Você que está se sentindo hoje no fundo do poço, desacreditado, se sentindo infeliz, que ninguém lhe valoriza, ore. Mas ore com grande evolução, com grande sentimento, porque é a qualidade do sentimento que vai fazer com que você realmente possa potencializar a grandeza que é você. Porque você é uma pessoa que é amado. Você que não sabe. O mundo espiritual tem uma falange de pessoas torcendo para que a sua vida dê certo. O livro também de André Luiz traz um conteúdo maravilhoso. Esse livro, Evolução em Dois Mundos. É a vida material e a vida espiritual. Aquela conexão da vida material com a vida espiritual. E aí, nesse livro, tem uma colocação muito interessante, onde ele manda você se colocar, eu vou citar um exemplo aqui, não é o do livro, vou citar um exemplo meu, criado aqui por mim, faz de conta que você vai fazer o seu gráfico da sua vida espiritual. Pegue 25 mil anos de reencarnações. Nesses 25 mil anos, você teve 500 encarnações, onde 250 encarnações você foi rico e 250 você foi pobre. Você errou quando foi rico, errou quando foi pobre, você não somou nenhuma evolução espiritual, porque o gráfico da sua caminhada espiritual, na linha horizontal, você vai botar aquela caminhada dos 25 mil anos. E ali você vai pontuando as coisas boas que você fez. As 500 encarnações, você teve pequeniníssimas alterações. Onde você foi rico, você não fez nada por ninguém. Onde foi pobre, reclamou a vida inteira, também não evoluiu quase nada. Então, é nessa caminhada que você vai poder avaliar como é que está o seu gráfico. Faça, chegar em casa, tente fazer o seu gráfico, não precisa fazer de 25 mil anos, não. Faça seu gráfico da vida atual, do dia que você nasceu ao dia de hoje. Aí você vai botar lá, se você tem, como eu tenho, mais de 50 anos,
que eu não vou denunciar a minha idade aqui, mas se você tem mais de 50 anos, você vai botar 50 anos é a sua caminhada, o que você recebeu, é a caminhada que você teve aqui na Terra. Aí, as subidas e descidas vão ser as suas coisas boas que você fez e as coisas negativas que você viu. Faça esse gráfico para você entender como é a sua caminhada, como está a sua caminhada na Terra, e assuma o compromisso de de mudar o gráfico da sua vida com mais qualidade, para que você possa entender qual é a missão do Espírito. Agora, para que você possa fazer isso, eu digo a você, leia André Luiz. Eu digo a vocês, porque eu já tinha lido obras fracionadas. Eu li um livro aqui, outro ali, mas quando entrou essa pandemia, eu disse, eu vou ler a obra toda de André Luiz. São 16 livros, não são tantos não, né? São 16 livros, facílimos de ser lido, só tem alguns que são mais pesados, como Libertação, Os Domínios da Mediunidade, tem uns livros assim que fala muito, teoriza muito a ciência, a vida em dois mundos, tem alguns livros que são um pouco mais difíceis, mas se você ficar difícil, volta o capítulo e leia novamente, porque o importante é que você tenha conteúdos. Então, nesse momento, a obra de André Luiz vai ser a força, a grandeza, a emoção que você precisa viver para fazer girar o seu gráfico da sua encarnação. Tem uma historiazinha de Gandhi, que uma senhora, uma mãe, procurou Gandhi e disse, Gandhi, meu filho está comendo muito açúcar. Conversa com ele, Gandhi. Aí, Gandhi chegou, olha, vou fazer o seguinte com você. Volte daqui a 8 dias. Eu não vou dizer nada hoje. Volte daqui a 8 dias. Aí a mulher não entendeu nada, né? O Gandhi não me disse nada. Eu faço uma queixa a ele, que meu filho come muito açúcar, e ele não diz nada. Mandou eu voltar daqui a 8 dias. Tudo bem. 8 dias, ela voltou. Olha, Gandhi, trouxe o menino aí, que ele é o que come muito açúcar. Aí Gandhi pegou o menino e disse, olha, não coma mais açúcar. Siga o que eu estou te dizendo. Não coma mais açúcar. Aí, a mulher olhou para Gandhi assim, não entendeu nada. Oh, por que você não disse isso na semana passada? Ah, porque na semana passada era eu que comia muito açúcar. Eu não podia dar um conselho desse a ele. Então, você vê, a obra de André Luiz serve para isso, para você se especializar nessa caminhada. É a interiorização. Eu estou me preparando. Entendeu? Agora, se você me perguntar, você está preparado para desencarnar? Ainda não. Tem muitas pessoas que estão no meu convívio que eu não estou preparado para me separar delas. Mas é isso, esse apego ainda às pessoas com quem nós estamos vivendo aqui, é que dificulta. Mas quando você passa a conhecer, aproxima o mundo espiritual de você, é muito mais prazeroso. E uma das coisas que é mais prazerosa é o fato de você estar aqui se preparando para, quando chegar no mundo espiritual, responder as perguntas sobre como você viveu aqui na Terra, o que você fez. Aí você chega no mundo espiritual e você pergunta, e você vai lá naquela expectativa, poxa, eu vou entrar numa sabatina aqui. Vão fazer 1000 perguntas sobre a minha jornada na Terra. Engano seu. Ninguém vai te perguntar nada. Ninguém vai querer saber nada de você. A única coisa que as pessoas aquelas pessoas que te amam e que querem te acompanhar, a única coisa que eles vão fazer é te observar. Vão sentir o seu perfume ou o seu mau cheiro. Eles vão sentir a sua luz ou a sua escuridão. Pelas suas ações aqui na Terra é que eles vão perceber se você é um espírito que transmite luz ou que está passando escuridão. Se você tem um cheiro gostoso, um cheiro prazeroso na sua aura, ou se você tem um cheiro ruim, um mau cheiro.
Aí é que entra a conotação do verdadeiro conhecimento da obra espírita. Quem conhece, eu digo a vocês, quem conhece a obra de André Luiz, começa esse processo de regeneração, porque ele vivenciou, porque os mentores que orientou André Luiz, ele orienta você também. E nesse momento, quando as mensagens de André Luiz chegam para lhe confortar, chega realmente de forma precisa, acolhedora, porque nenhum daqueles mentores fala com você como se você fosse um marginal, fosse alguém que precisasse fazer uma mudança radical em sua vida. Eles vão plantando silenciosamente, através dos bons conselhos, das boas orientações, para que você vá armazenando aqueles conteúdos e tendo essa noção de responsabilidade. Nós estamos vivendo um período de pandemia, nós estamos sabendo que muitos estão chegando no mundo espiritual, num mundo de muito sofrimento, e a gente tem que conhecer como se chega no mundo espiritual, porque amanhã pode ser um de nós. Ninguém está aqui isento de não chegar lá nessa jornada, porque essa pandemia não vai passar tão rápido, não. Vai ser mais um ano ou mais aí, que a gente vai ainda sofrer isso aí, e tem que preservar não somente a nossa espiritualidade, mas também os cuidados para que a gente não venha a cometer equívocos aqui mesmo, descumprindo as regras e descumprindo o que manda a saúde, para que a gente realmente não venha adquirir essa doença e venha passar e sofrer no mundo espiritual. Então, gente, a mensagem que eu queria passar para você, eu sei que não passo como André Luiz, mas para que vocês possam realmente ter riquezas de detalhes, vá ver esse repórter, esse mensageiro, esse portador que vai abrir as portas do mundo espiritual para todos nós. Que a gente possa, nesse momento, ter aquele compromisso de fazer, primeiro, o armazenamento do que a gente precisa ter de conteúdo para se fazer feliz na Terra, para quando chegar no mundo espiritual, ter a nossa caminhada mais livre, mais leve, mais solta. Que Jesus nos abençoe.